Pode começar? Boa tarde, meninos. Hoje a aula vai ser de complicações em cirurgia. É uma aula que pode parecer um pouco específica demais para quem é cirurgião. Mas por que vocês precisam saber das complicações de cirurgia? Porque num pronto-socorro, ou até alguém pode chegar, perguntar. Você pode estar atendendo seu consultório e chegar um paciente que foi operado e você tem que saber identificar, conduzir ou pelo menos saber como encaminhar esse paciente, sabendo qual é a complicação que está apresentando. Se você vai evoluir uma enfermaria, tem um paciente operado, às vezes você vai ser um residente de clínica médica, mas o seu paciente teve apendicite, teve diverticulite, teve alguma doença, foi operado e você vai continuar com ele na enfermaria. Precisa saber identificar as complicações em cirurgia. Pode. Então, para resumir e ficar fácil de entender, as complicações em cirurgia são divididas em complicações que são da ferida, então só da pele, em complicações que são da temperatura do corpo, o paciente vai fazer hipotermia ou hipertermia, as complicações respiratórias, complicações cardíacas, as do trato urinário, as metabólicas, gastrointestinais e neurológicas. Então, a cirurgia ela pode causar complicações em todos os sistemas do organismo, desde a pele até o sistema nervoso central. Pode? Pode pular. Tá. Da próxima eu trago o pointer, né? Que aí vai ficar melhor, né? Da próxima eu trago o pointer, né? Que fica melhor. Tá. Então, são complicações de ferida operatória. Então, da ferida, o que eu posso encontrar? Eu posso ter complicações que são uma complicação bem simples até complicações graves. Elas são seroma, hematoma, infecção e deiscência. E eu vou falar de cada uma pausadamente, separadamente. Pode passar. O que é um seroma? Então, todo mundo tem a pele, que é a epiderme e a derme, e depois o tecido celular subcutâneo. Quando a gente faz a incisão, mais para cá, a gente tem a derme, o tecido celular subcutâneo, e quando faz uma incisão, eu vou romper com os tecidos. Quanto maior a lesão, maior a incisão, e quanto mais eu descolar o subcutâneo da aponeurose, que está aqui embaixo, e formar um espaço morto, mais chances eu tenho de formar seroma. E o que é o seroma? O seroma, o aspecto dele é um líquido claro, amarelo, citrino, ou às vezes um pouco avermelhado, rosado, que vai se formar abaixo da pele, na região do tecido celular subcutâneo. Então, forma-se essa coleção de líquido, que é a própria gordura liquefeita, restos celulares, e que vão formar um líquido que vai abaular a ferida, às vezes causa um pouquinho de dor, às vezes só vai abaular a ferida. É benigna, uma complicação benigna, que não tem repercussão. Se for muito grande, a gente pode puncionar e esvaziar o seroma, ou pode também abrir um pontinho e resolver, drenar. Outras coisas que a gente pode fazer é orientar por compressa morna, no banho também, deixar a água quente cair na ferida, que o seroma vai diminuir com o tempo. Então, seroma não é infecção, a gente avalia na ferida aquele líquido clarinho, e isso cai em prova de residência
perguntando, um líquido claro, você tem que saber falar, é infecção ou é só seroma? Certo? Pode passar. Tá. Aqui. Tá. Agora, uma complicação grave, vamos apagar. Às vezes simples, mas pode ser grave, é o hematoma. O hematoma é uma coleção de sangue coagulado na ferida ou no tecido celular subcutâneo, causado por um descolamento excessivo, igual tem nessa figura, uma incisão de Fanny Steele, e você vê que formou um hematoma, um coágulo abaixo de todo aquele tecido dissecado. Pode ser causado porque o paciente usa anticoagulante, varfarina, porque usa AS em muito menor quantidade, o AS não causa tanto sangramento, clopidogrel, xarelto. Os usos de anticoagulante favorecem a formação de hematoma. Às vezes é um hematoma pequeno, às vezes é um hematoma muito grande que disseca, igual nessa figura. E a complicação do hematoma maior é que o hematoma é uma fonte de nutrição para bactérias. É um local em que as bactérias podem se nutrir. Tem células, então a gente tem que remover o hematoma, lavar, tirar o espaço morto para evitar que vire um hematoma infectado. Pode passar. Agora, outra complicação, às vezes simples, às vezes não. Então, a gente tem 3 figuras de deiscência da ferida. O que é deiscência? É quando o tecido perde a conexão. A gente suturou, mas ele abriu, não conseguiu cicatrizar. Então, ele pode ser pequeno e só da pele, mas pode ser grande e também pode ser da aponeurose. E no caso, quando a aponeurose ela sofre uma deiscência, o paciente pode eviscerar, ele pode evoluir com a hérnia. As deiscências, simplesmente, o que acontece? Vai evoluir com a cicatrização por segunda intenção. A gente tem que tomar mais cuidado para não infectar, fazer um curativo cuidadoso, mas vai ficar uma cicatriz feia. Acontece principalmente nos pacientes que são desnutridos, porque não tem albumina para cicatrizar, pacientes diabéticos, pacientes internados de longa data que já têm um comprometimento de cicatrização, de resposta. Pode passar. E a gente precisa diferenciar o que é uma deiscência simplesmente de uma ferida, de uma infecção de ferida. Porque a deiscência é quando eu perco a sutura e fica aberta e exposta a minha ferida. Mas ela não tem conteúdo purulento. E a infecção de ferida operatória, eu tenho a presença de deiscência com fibrina, com conteúdo purulento. E aí, nesse caso, eu preciso entrar com antibiótico. Na deiscência, eu não trato com antibiótico, eu faço curativo, cuidadoso. E na infecção de ferida, tem que lavar muito bem a ferida, fazer antibiótico terapia e curativos rigorosos. Pode passar. Agora, uma ferida que sofreu uma deiscência, que infectou, ela pode evoluir com a demora de cicatrização. E quando passa mais de 3 meses, 6 meses sem cicatrizar uma ferida, a gente chama de ferida crônica. Então, o que é uma ferida crônica? É aquela ferida que tem uns bordos elevados, que tem um tecido de granulação e não cicatriza. Essa ferida, ela provavelmente não cicatriza por problema de desnutrição ou porque o paciente é diabético. E é um grande desafio, é um desafio tratar uma ferida crônica, porque se ela não cicatriza, a gente precisa dispor, às vezes, de rotação de retalho,
alho ou de alguns outros meios para poder corrigi-la. E também porque quanto mais tempo eu permaneço com a ferida, mais chance ela tem de infectar. Por isso, ela é um desafio. Pode passar. Agora, eu sei que da pele eu posso ter aquelas complicações. Um paciente operado, ele pode também evoluir tanto com a queda da temperatura corporal, quanto com uma hipertermia. E aí é importante saber que existe isso para a gente prevenir que aconteça. Porque a hipotermia, ela é deletéria para o organismo no pós-operatório, porque dificulta a recuperação e a resposta endócrino-metabólica ao trauma. Já a hipertermia é uma complicação que pode ser até fatal, quando o paciente tem uma doença rara chamada hipertermia maligna. E a gente vai falar. Pode passar. Então, a hipotermia, ela é a temperatura, ela é prejudicial quando ela cai ou 2 graus ou quando ela aumenta 3 graus. E as causas de hipotermia são a sala de cirurgia com o ar-condicionado ligado, quando o paciente entra na sala, antes de colocar os campos cirúrgicos. Então, toda cirurgia, antes de iniciar a cirurgia, na hora da anestesia, a sala tem que estar com o ar desligado, para o paciente já não sofrer queda da temperatura nesse momento, porque ele vai estar despido. Outras coisas. O tempo cirúrgico, porque quando a cavidade abdominal ou outra parte, o tórax, está aberto e exposto, a gente perde temperatura e água para o ambiente com uma facilidade muito grande. Então, quanto mais tempo com a cavidade exposta, mais perca de temperatura e de água. Outra, o líquido, o soro que o anestesista corre, o soro que a gente lava a cavidade abdominal numa temperatura ambiente, vai fazer uma queda de temperatura. Por isso que é importante que o soro seja aquecido. Existem dispositivos que aquecem o soro na temperatura ideal para correr. E o soro que a gente faz lavagem também deve ser aquecido, não quente demais, mas sempre aquecido. A idade do paciente, porque idoso perde mais a temperatura mais fácil do que um adulto jovem, e os bebês também perdem temperatura com maior facilidade do que um adulto. E, além disso, as pessoas magrinhas, com pouco tecido celular subcutâneo, têm facilidade em perder temperatura. E a raquianestesia, porque a raquianestesia, ela bloqueia a resposta muscular, então a pessoa não treme por conta do bloqueio, então ela não consegue produzir calor. Por que a gente tem que saber isso? Para prevenir. Quando um paciente for entrar na sala, o ar-condicionado tem que estar desligado, o soro que correr tem que ser aquecido, eu tenho que cobri-lo, tenho que trocar, não deixar ficar molhado. Só a cabeça do paciente ficar destampada, ele perde muita temperatura, então o anestesista pode cobrir a cabeça, cobrir as orelhas, cobrir as mãos. Existem mantas térmicas para prevenir hipotermia e que o paciente evolua mal depois por conta da hipotermia. Pode passar. Agora, ao contrário da hipotermia, existe a chamada hipertermia maligna. O que é chamada hipertermia maligna? É uma condição rara de condição genética, autossômica dominante, mas com uma penetração que não é mensurável, é variável. E o paciente, ele faz temperaturas acima de 39, 40 graus. E, como consequência disso, ele
tem disfunções orgânicas. Disfunção renal pode evoluir com rabdomiólise e evoluir muito, muito grave. Por isso, é importante, sempre que um paciente for ser submetido à anestesia, a gente perguntar se na família alguém já teve problema com anestesia. Não se sabe explicar bem o porquê, os anestésicos provocam a hipertermia maligna por ligação de receptores, que ele liga no receptor e aí o paciente desenvolve essa condição. Pode passar. Agora, eu tenho que prevenir a hipotermia. Tem que pensar sempre se o paciente pode ter um quadro de hipertermia maligna e também saber diagnosticar se ele está tendo, porque pode evoluir mal. Mas e depois que a pessoa foi operada, ela pode ter febre. E às vezes essa febre não vai ser nada muito grave e às vezes pode ser um sinal de que algo está acontecendo e que seja ruim. Existe um algoritmo que mostra que a febre ela pode estar relacionada com algumas condições de acordo com o tempo de pós-operatório que a pessoa teve a febre. Porém, isso não pode ser regra. Por quê? Por exemplo, aqui no quadrinho tem lá 24 horas depois da cirurgia. Quais são as causas de febre? Atelectasia pulmonar. E quais sintomas? Tosse, dispneia e alterações da ausculta pulmonar. Mas isso significa que sempre que a pessoa está no primeiro dia de pós-operatório e tiver febre, a febre dela é atelectasia? Não, já pode ser infecção, pode ser deiscência de ferida, pode ser diversas coisas. O que a gente tem que pensar é que, em um paciente que esteja nas primeiras 24 horas de cirurgia e que apresenta tosse, falta de ar, ausculta pulmonar diminuída em algum lado, um quadro leve e a febre não muito alta, eu vou pensar em atelectasia e pedir um raio-x de tórax para poder descartar a atelectasia ou confirmar. Se eu confirmo a atelectasia, ótimo, eu já vou cuidar dela. Mas se não é atelectasia, eu tenho que continuar investigando. Agora, se o paciente ele já está entre as 48 horas de cirurgia, no segundo pós-operatório, e ele apresenta febre, qual que é a principal causa, a mais frequente? Geralmente são por conta de punção venosa, então é uma feblite. O que eu vou fazer? Se um paciente está dentro das primeiras 48 horas, eu descartei a atelectasia, eu vou procurar se nos locais de punção venosa eu tenho sinais flogísticos que pode justificar. Catéter venoso central também é causa de febre, e aí a gente tem que trocar o catéter central, se ele já está com muitos dias. Mas se eu não vejo nada relacionado a isso, eu tenho que continuar investigando. Então, se eu tenho um paciente com febre e tenho até 48 horas, e eu descartei a atelectasia, eu descartei fleblite, eu continuo investigando. Eu não posso falar, ter com febre, é no segundo pós-operatório, é fleblite, não vou fazer nada, e eu posso perder um tempo de resolver e perder o time para poder corrigir e perder até o paciente, certo? Outra causa, se eu estou até no terceiro pós-operatório, e o paciente apresenta febre, geralmente a causa é infecção urinária. Mas aí ele vai apresentar, se ele não está sondado, disúria,
Se ele está sondado, o aspecto da urina vai ficar mais para o lado de hematúria, vai alterar a coloração urinária, vai ter grumos na sonda. Se ele não está sondado, é a disúria, polaciúria, mas nem sempre, ainda mais com 3 dias depois da cirurgia, eu posso taxar como infecção urinária uma febre. Eu tenho que investigar fístulas, infecção na cavidade, infecção de ferida. Sempre eu tenho que procurar até achar a causa. Até no 5º dia de pós-operatório, a gente pode encontrar infecção de ferida operatória. E após 7 dias, que eles falam que a gente vai encontrar fístulas ou abscessos dentro da cavidade. O que eu preciso saber? Esse esqueminha de febre, vocês vão encontrar no livro, em livrinhos de cursinho, e ele é muito direcionado para fazer questões. Mas, na vida mesmo, sempre que o paciente tem febre no pós-operatório, eu tenho que começar a investigar do mais simples para o mais complicado, até eu achar a causa e tratar aquela causa. Não significa, então, que se eu estou no 5º dia de pós-operatório, eu tenho infecção de ferida. Não. Eu posso ter uma infecção urinária, mas eu posso ter também um abscesso intracavitário, uma fístula, e eu preciso achar os sintomas associados que vão me ajudar a identificar a causa. Pode passar. Quanto às complicações respiratórias, como eu disse, todos os sistemas do organismo podem ser afetados com alguma complicação no pós-operatório. Das vias respiratórias e principalmente o pulmão, eu posso ter a atelectasia, que foi aquela causa de febre nas primeiras 24 horas, pneumonia, o tromboembolismo, o TEP, devido a uma trombose venosa profunda. E é importante sempre prestar atenção na frequência respiratória do paciente, na saturação de oxigênio, na ausculta pulmonar, para poder identificar precocemente uma alteração dessa. Pode passar. A atelectasia é a complicação mais simples e mais frequente que a gente encontra. Ela é mais presente nas cirurgias do abdômen superior, por conta que da dor, a pessoa tem uma restrição da respiração e aí forma a atelectasia, certo? Como que eu vou identificar a atelectasia? E o que é ela, na verdade? Acontece que ocorre um colabamento dos alvéolos e aí aquela região não ventila. Por isso que na ausculta, eu não ausculto, é uma ausculta abolida. E no raio-x, eu vou encontrar. Eu tenho o tórax, o coração e o diafragma, no lado da atelectasia, vai estar elevado. Mais para cá, de novo. Coração, o diafragma elevado, uma área de condensação, geralmente no lobo superior, que a gente vê branquinha, igual tem aí na foto. E o fato dessa condensação traciona o diafragma, fazendo ele ficar mais elevado, e traciona o mesdiastino para o lado da atelectasia. Então, eu vou encontrar isso, uma área uma área infiltrada, uma cúpula elevada
e o mediastino tracionado para o mesmo lado, para o lado da atelectasia. Qual é o tratamento? Fisioterapia, estimular a respiração e deambulação. Se eu não estimulo a ventilação para abrir os alvéolos, aí pode evoluir com a pneumonia. Pode passar. Agora, a pneumonia é uma complicação ruim, né, das cirurgias. Pode ser decorrente de uma atelectasia que não evoluiu bem, mas pode ser decorrente de um paciente que ficou internado muito tempo, que infectou com a bactéria do nosocômio, mas ela existe, principalmente porque os pacientes ficam restritos, não ventilam direito. Ou então, ele pode ter aspirado, tem um sensório baixo, aspirou, broncoaspirou na intubação, na extubação, certo? E como que a gente previne? Se existe essa complicação, eu tenho que preveni-la. E a gente previne com jejum, para evitar que o paciente broncoaspire, com assistência, com a proteção das vias aéreas durante a cirurgia, durante a anestesia, com a fisioterapia respiratória. E é importante sempre pensar que um paciente que tem febre, ele também pode ter pneumonia. Um paciente com raio-x alterado, com os leucócitos alterados, com febre, pensar em pneumonia, começar a tratar, pegar os germes que são da flora do hospital. Pode passar. E a embolia pulmonar. É uma aula cansativa, né? Tem que falar de uma coisinha para a outra. Mas a embolia é um paciente que ficou muitas horas na cirurgia, sem mudança de decúbito, uma estase sanguínea, formou um trombo, geralmente, principalmente, dos membros inferiores das ilíacas. Esse trombo migrou e parou no pulmão. E fez o TEP. O paciente, às vezes, fez o trombo na cirurgia, mas vai evoluir com sintomas do TEP lá para frente, no terceiro pós-operatório ou mais. Foi quando o trombo migrou. Ou ele pode fazer um TEP no pós-operatório, porque foi submetido a uma cirurgia grande e ficou muito tempo restrito ao leito. Ele vai ter dispneia, vai ter alterações, a queda da saturação de oxigênio, gasometria alterada. E a gente sempre tem que pensar. Dor torácica, dispneia, queda da saturação, pensar em TEP e investigar. Fazer tomografia para investigar e tratar. Pode passar. O importante da aula, gente, não é saber tratar cada coisa. O importante dessa aula é só saber que existe a complicação, qual é e como que eu penso nela. Então, se eu sei que o que é uma infecção de ferida, se eu sei que um paciente com dispneia pode estar evoluindo com um TEP, aí já é o importante. Porque o tratamento de cada doença, vocês vão aprender com as aulas específicas. Vocês vão ter aula de TEP, vai ter aula de infarto, que é uma das complicações cardíacas mais importantes, vai ter aula de arritmia. Então, o importante agora não é saber tratar, é saber que existe essa complicação e saber identificar, certo? Então, das complicações agora cardíacas, existem duas muito importantes: o infarto agudo do miocárdio e a arritmia cardíaca, certo? O infarto, ele é principalmente de maior risco dentro das primeiras 48 horas e, às vezes, ele pode ser um infarto sem supra de ST, o infarto sem supra. E o paciente, às vezes, ele não vai ter uma dor típica. Então, sempre que um paciente tem dispneia, além de pensar em TEP, eu também tenho que pensar em infarto, porque ele pode ter um infarto com a manifestação atípica. A gente investiga o TEP e pede também pede enzimas cardíacas para investigar infarto, porque é uma complicação
que acontece e muito, principalmente em pacientes que são mais idosos, cardiopata, que fuma, certo? Pode passar. Não passou. E as arritmias cardíacas, que o paciente também vai ter sintomas de dispneia, às vezes desconforto respiratório, e eu faço eletro e vou encontrar. A principal arritmia é a taquicardia supraventricular. Quanto às complicações renais e do trato urinário. Uma complicação benigna, mas que existe muito, principalmente nas cirurgias que são feitas com raquianestesia, são a retenção urinária. Por quê? A raquianestesia, ela relaxa toda a musculatura, inibe o parasimpático, e aí ocorre uma incoordenação da musculatura da bexiga, do detrusor, com o trígono. O esfíncter fica contraído, porque o sistema nervoso está inibido, e aí a pessoa não consegue esvaziar. Se eu faço uma raquianestesia e o paciente amanhã não urinou ainda, eu vou passar uma sonda de alívio, ele vai esvaziar e você deixa em observação para ver se ele vai conseguir urinar novamente. Acontece muito que alguns homens que já são idosos, que têm hiperplasia prostática, não conseguem urinar, você passa a sonda de alívio e ele continua sem conseguir, porque aí foi um estopim para ele não urinar mais. E aí você tem que deixar com sonda de demora, certo? Por quê? Ele já tinha esse problema e se você não deixar com sonda, ele não urina, porque a próstata está muito aumentada. Então, passa a sonda, encaminha para o urologista resolver. É uma situação simples de resolver, mas que é muito desconfortável porque o paciente está com bexigoma. Então, a gente tem que resolver e rápido. Pode passar. Já as complicações metabólicas. Tem a insuficiência adrenal, que é muito rara, que eu digo que eu nunca vi acontecer, mas que a gente tem que saber que existe para identificar se o paciente apresentar algum sintoma que possa aparecer, certo? Então, quais são as causas? Eu não estou conseguindo enxergar direito ali. Consegui. Interrupção abrupta do uso de corticoide. Porque, às vezes, o que acontece? O paciente ele usa corticoide de forma contínua. Aí ele vai para a cirurgia e a gente interrompe o corticoide e ele continua no pós-operatório sem usar o corticoide. E a suprarrenal dele estava suprimida porque usava o corticoide. Aí ele ficou sem corticoide, a suprarrenal não produz e daí ele vai ter problemas. Outras coisas, se eu vou operar, por exemplo, o rim, eu retiro a suprarrenal. Aí ele vai ter uma insuficiência adrenal por falta da suprarrenal. Se tem necrose da adrenal, por condição cirúrgica. Ou se tem necrose da hipófise. É uma condição também muito rara que acontece nas cesarianas ou parto normal, um pós de parto que a mulher apresenta necrose da hipófise. E aí ela vai ter insuficiência hormonal de diversos sistemas. E um deles é o da adrenal. O que a pessoa sente? Que eu vou pensar. É claro que esses sintomas são bem inespecíficos e eles geralmente estão presentes no paciente que está num pós-operatório, mas ele tem cansaço, anorexia, fica deprimido. Mas aí eu tenho um paciente que está com uma fraqueza que não melhora, apesar de ele estar nutrindo, que ele mudou o humor. Se ele não era deprimido, mudou o humor e associado a isso, ele tem hiponatremia. Então, daí eu posso pensar numa insuficiência adrenal, porque hiponatremia não é normal, não é uma condição geral. Pode passar.
E quase acabando, a última complicação que eu tenho para falar. As complicações gastrointestinais são complicações específicas mais das cirurgias da cavidade abdominal. Todas as complicações que eu disse antes são complicações que podem ter em todas as cirurgias. Já as cirurgias do aparelho digestivo, que vão ter complicações gastrointestinais na maioria delas, a não ser que seja um paciente que opere de outra cirurgia e fique muito tempo acamado para ter uma complicação que é chamada de ilho paralítico. O que acontece com todas as pessoas que são operadas? Principalmente ali que são operadas na cavidade abdominal e que tem manipulação de alça. O fato de estar com a cavidade aberta, o tempo de exposição, a manipulação das alças, faz com que o intestino fique um tempo parado. E isso é um ilho normal, que a gente dá o nome de ilho quando o intestino está parado. Esse tempo de parada do peristaltismo, ela dura no intestino delgado em torno de algumas horas, podendo voltar em até 24 horas. Já o estômago, ele demora de 24 a 48 horas para voltar a ter peristaltismo depois da cirurgia. E o cólon pode demorar até 72 horas. Todo esse tempo, então, para o delgado, em torno de 24 horas, para o estômago até 48 e o cólon até 72, é um tempo de parada do peristaltismo normal. Por isso que as restrições dietéticas no pós-operatório das cirurgias gastrointestinais geralmente são deste tempo. Alguns, muito mais antigos, demoram 3 dias para começar uma dieta, só começa a dieta quando tem ausculta de ruído hidroaéreo. Mas existem os protocolos mais novos que a gente começa uma dieta precoce com 24 horas, mas é em respeito a essa parada dos movimentos peristálticos. Porém, quando o paciente ultrapassa esse tempo, então, e continua com o trânsito intestinal totalmente parado, distendido, com acúmulo de gás, o abdômen distendido, um desconforto abdominal por conta dessa distensão, dá-se o nome de ilho paralítico. E o ilho paralítico é uma condição metabólica funcional de obstrução intestinal. Não existe uma obstrução mecânica, mas é como se existisse, porque não há peristaltismo. O tratamento, a gente tem que saber o que é a causa daquele ilho, se eu tenho uma infecção intraabdominal, se há deiscência, se há fístula, para poder achar a causa, tratá-la e melhorar. E, além disso, os tratamentos como sondagem nasogástrica, que até no livro do Sabiston vocês vão ver que é discutido a vantagem da sondagem nasogástrica por risco de aspiração. E a dieta, suspensão da dieta. O que vocês precisam saber? Que existe o ilho paralítico, que o paciente vai estar distendido, você vai auscultar e ele não tem ruído hidroaéreo, não elimina flatos e fezes, e aí precisa saber qual é o motivo de ele estar evoluindo mal assim. Ok? Pode passar. Síndrome compartimental abdominal, que é a outra complicação, é uma condição muito grave, em que o paciente, você pode confundir até com ilho paralítico, ou então ele está em ilho, mas já numa gravidade muito importante, ele tem uma distensão abdominal muito grande, que já causa desconforto respiratório, porque tem restrição para o diafragma descer na respiração, e a pressão intraabdominal está acima de 12.
a gente consegue, nesse paciente que tem essa distensão abdominal, com algum desconforto respiratório, com repercussão hemodinâmica, a gente vai medir a pressão intraabdominal, que é chamada de PIA. E conforme a medida da pressão, a gente vai tomar a medida de tratamento. O que precisa saber é que existe a síndrome compartimental abdominal, que é o aumento da pressão dentro da cavidade abdominal, causada por distensão do trato gastrointestinal ou outras condições, e que ela pode evoluir com dificuldade no sistema respiratório e repercussão hemodinâmica, e que é séria. Então, precisa ser socorrida rapidamente. Outra complicação são os sangramentos. Então, o paciente pode evoluir com hematêmese, com hemorragia digestiva baixa, e aí a gente tem que investigar a causa. O paciente que é submetido a uma cirurgia de grande porte, está na UTI há muito tempo, pode evoluir com uma úlcera gástrica de estresse. E tem hematêmese e tem melena. Aí eu vou fazer uma endoscopia e investigar, certo? Outra coisa, deiscência da anastomose. O paciente tem dor abdominal, taquicardia, febre, distensão, porque a anastomose abriu e o conteúdo entérico está caindo dentro da cavidade. É grave, precisa de reoperação. Se você encontra um paciente assim, precisa acionar logo quem vai corrigir esse problema cirurgicamente. E as fístulas também. Uma fístula pode ser a comunicação de dois epitélios, por exemplo, do trato gastrointestinal para a pele. Então, o paciente operou e daí um pouco está vazando conteúdo entérico na ferida da pele. Então, ele formou uma fístula enterocutânea. Eu preciso corrigir a fístula enterocutânea. Então, como eu tinha dito, são complicações específicas das cirurgias gastrointestinais. As outras complicações são gerais. E colite pseudomembranosa, que aí pode existir em qualquer cirurgia também, porque é uma infecção pelo Clostridium difficile, que geralmente é um patógeno nosocomial, e o paciente vai ter diarreia, e é uma de evolução ruim. Então, sempre que há diarreia num paciente internado, eu devo pensar em colite pseudomembranosa, ou colite causada pelo Clostridium difficile. Pode passar. Por último, e ficou em branco, são as complicações neurológicas. Paciente idoso, internado há muito tempo, que fica dentro de uma UTI, não vê o dia passar, a noite passar, não vê a hora, não encontra ninguém, não encontra família, fica sozinho, ele pode entrar num quadro chamado de delírio. Então, essas complicações, alteração da confusão mental, pode acontecer em um paciente no pós-operatório. E aí, a gente tem que ver se é um delírio ou se é outra patologia neurológica que ele pode ter de base, que está sendo agravada por conta da cirurgia. Uma aula cansativa, mas o que precisa saber? Existem complicações pós-operatórias e que eu tenho que identificá-las e tratar conforme for a causa. Os tratamentos, cada doença, vocês vão aprender como tratar. Para poder avaliar sobre a aula de complicações cirúrgicas, eu vou fazer umas questõezinhas de caso clínico, perguntando, o paciente evoluiu, assim, qual a provável... O que pode estar acontecendo, entendeu? Qual a provável complicação? É o que vocês precisam saber como médico clínico geral. Quando um for fazer residência, for ser cirurgião, aí vai aprofundar mais nas complicações. O Seibson é bem mais aprofundado, mas vocês podem ficar tranquilos em relação a toda aquela complicação que o Seibson passa, tá bom?